Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um Chama na Botina, esse que é o seu programa cast semanal. E aqui, né, Lara, nós não falamos somente sobre agro, né? Mas tudo conecta com agro, então eu sou Ediana Boeri e eu, Lara Moraes. E nós estaremos com você com essa nossa entrevistada, que é daqueles assuntos que a gente fala assim que conhecimento nunca é demais. E outra coisa, né? Você diz assim, não é tema agro, mas é sim, a saúde mental é tema agro. Inclusive, né? E hoje a gente está com a nossa entrevistada que vem diretamente de São Paulo, mas ela tem um olhinho puxado e ela vai contar pra gente essa história, né? Então, Cris, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no Chama na Botina, né? Para falar de diversos assuntos, eu nem vou ainda deixa exatamente do que é que a gente vai conversar, porque eu sei que a gente vai conversar sobre muita coisa. Gente, é um prazer enorme estar aqui, agradeço imensamente o convite, estou assim, muito empolgada para poder compartilhar conhecimentos com vocês, né? Então, vou me apresentar aqui, meu nome é Cristiana Mori, e eu sou hipnoterapeuta e eu tenho um nicho bem específico. Eu trabalho com desbloqueio do inglês. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não faço download de inglês, não, tá? Ai, que droga! Não acredito! Você roubou minha primeira pergunta! Desculpa! Mas ela já entra no assunto. Tá, então vamos fazer assim, ó, vamos deixar no mistério, vamos deixar aqui no suspense, tem muita coisa pra gente falar. Mas deixa eu me apresentar primeiro, por que eu trabalho com isso, né? Então, isso daqui tem muito a ver com a minha história. Eu ia falar, porque se eu olhinho puxado, você tem que contar essa história pra gente. Vou contar, olha só. Porque eu fui justamente para o inglês. Bom, deixa eu voltar no meu histórico. Eu fui estudar tradução, eu sou tradutora e intérprete, né, de formação, e a minha paixão sempre foi inglês. E acredite ou não, apesar dos meus olhos puxados, eu não falo japonês. Morei 1 ano e meio no Japão. Olha só. Não falo japonês. E eu entrei muito num autoconhecimento, né, numa busca interna de saber quem eu era, de tudo que aconteceu na minha vida, por umas questões que eu trazia de infância. E aí eu descobri que eu não falo, eu escolhi o inglês e não o japonês como uma vingança aos meus pais, olha só. Porque que acontece? Dentro de casa, nós somos em 5 irmãos, né? 5 filhos meus pais tiveram. E os meus pais, quando eles queriam falar coisas que a gente não podia entender, eles falavam japonês entre eles. Bem, e um dia e aí a gente aqui em casa também a gente tinha essa coisa com a cultura italiana, dos meus pais falarem coisas e a gente ficava, tipo, na época, né, quando criança ainda sem entender muito bem. E olha que italiano ainda é muito parecido ainda com o português, né? Porque vem tudo na mesma raiz latim. Agora, mas o japonês tem nada a ver, né? Uhum. E a gente nunca cultivou muita cultura japonesa dentro de casa, né? Então, quando a gente ouvia meus pais, quando eu ouvia meus pais falando japonês, às vezes eu ficava com raiva, eu falava, poxa, por que eles não falam em português aqui, que a gente tá falando português, né? E aí, numa das minhas terapias, eu fui buscar por que eu não queria falar o inglês e o japonês. E aí eu descobri que eu busquei o inglês como uma vingança já que vocês não estão querendo que eu entenda o que vocês falam, vou falar também uma língua que vocês não entendem. Olha que é a coisa mais maluca, mas foi exatamente por conta disso que eu fui buscar o inglês. Então, assim, me formei como tradutora e intérprete. Depois de me formar, eu parei com tudo na minha vida para ser mãe, dona de casa, esposa. Fiquei 10 anos. Hoje tem gente que olha para mim e fala assim, como assim? 10 anos dona de casa? Você não tem cara de que foi dona de casa. 10 anos. E depois de 10 anos, eu pensei, cara, preciso voltar para o mercado de trabalho, mas vai fazer o quê, né? Depois de 10 anos. E aí veio, vai dar aula de inglês, né? Saber falar inglês, vou dar aula de inglês. E aí que eu descobri uma grande paixão. Eu comecei a dar aula de inglês e foi uma coisa que eu, assim, me apaixonei, eu me via velhinha dando aula de inglês. Só que aí o tempo vai passando,
Eu quase que tive um burnout ali, porque eu peguei a coordenação de uma escola. E aquilo foi muito pesado para mim. Naquela época era uma cobrança muito grande que eu tinha em relação a mim mesma. E foi quando eu resolvi parar antes que eu ficasse com raiva do inglês. Eu falei assim, não, vou buscar outra coisa. E aí foi quando eu comecei a querer fazer uns cursos de autoconhecimento e a psicanálise caiu no meu colo. E quando me deparei com a psicanálise, que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a mente do ser humano, o subconsciente, o inconsciente, eu falei, caramba, é isso. E foi aí que eu me apaixonei pelo inconsciente, fui buscando, até que cheguei na hipnoterapia, que me fez um download, assim, de caraca, é isso que acontece, me deu muito, assim, muita clareza de como é que funciona realmente a parte do nosso subconsciente, que a gente chama na hipnose, mas a gente chama de inconsciente na psicanálise, na psicologia. E aí, foi aí que eu comecei a juntar as duas coisas que eu mais amava, porque eu me apaixonei pela terapia, aí eu juntei o inglês com a terapia. Não sei se vocês querem saber mais alguma coisa. Então, hoje você não está mais em sala de aula? Não, apesar de ser uma grande paixão, né? Eu curto essa coisa de dar aula, seja de inglês, seja de qualquer coisa. Eu percebi que na hipnoterapia eu precisava passar um conhecimento que as pessoas não têm ainda. Eu precisava explorar um lado que não era explorado, né? Então, só entrando um pouquinho aí nesse quesito, o que acontece? Que eu pegava muito em sala de aula. As pessoas, elas aprendem inglês. As pessoas, elas até conseguem ouvir, fazer o uso. Só que muitas vezes, por questões emocionais, ligadas ao medo mesmo, medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de errar, por conta desses medos, às vezes as pessoas travam e elas não seguem adiante. Então, eu comecei a entender que a pessoa, às vezes, ela aprende, né? Muitas vezes ela aprende, a maioria das vezes ela aprende, só que ela não faz isso uso por conta dessas questões, por conta do medo, de coisas que estão vinculadas à vida da pessoa mesmo, lá, às vezes, muito provavelmente não, geralmente lá da infância, que faz com que a mente dela entenda, não fala não, se você errar, você pode levar bronca igual você levava, olha, você tem que ser muito responsável, então isso daí às vezes estava muito preso nas pessoas, então elas não conseguem fazer uso, porque a responsabilidade é tão grande que trava, então não deixa, a mente não deixa ela ir avançar. Isso quando não está preso a crenças mesmo, sabe, de eu não mereço conseguir isso, eu não mereço conquistar isso, eu aprendi a não ser vista, porque o ser vista às vezes é uma coisa negativa. Então, é uma série de questões que a gente vai entendendo que bloqueia a pessoa de fazer uso daquilo do conhecimento, né? Mas eu sempre prefiro o seguinte, isso daí sempre tem que estar em conjunto o conhecimento, aquilo que você aprende na escola, junto com essa capacitação emocional que a gente estrutura para que os dois entrem ligados, conectados, eles consigam ir para outros patamares, que é falar com propriedade, se sentir seguro, fazer uso daquilo que tem, acreditando em si mesmo. A questão hoje em dia, da própria educação normal, vamos dizer assim, né, do colégio mesmo, não sei se vai chamar de disciplina, mas assim, tem a disciplina do socioemocional, né, que é exatamente essa coisa de trabalhar um pouco isso dos jovens também. Mas o teu público, ele acaba sendo um público mais já adulto, jovem, tem essa coisa de mais um tipo de público, ou que você tenha escolhido trabalhar com um público específico, ou é independente de idade? De uma maneira geral, é independente de idade, mas a maioria que me procura são adultos, porque os adultos são adultos que trabalham em empresas que precisam utilizar o inglês. Eles sabem, tem muitas pessoas que têm cargos altos, inclusive, sabe? Presidentes, diretores, e eles chegam para mim desesperados, dizendo exatamente isso: Cris, eu sei que eu sei inglês. Tem pessoas com níveis avançados de inglês, e eles falam exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho uma reunião com a galera de fora, eu quero sumir, eu passo mal, eu passo a semana inteira sem dormir, porque aquilo me consome. Então você percebe que, olha só, a pessoa ela tem o conhecimento, ela sabe inglês,
Só que a cobrança do fazer tudo muito certo, do não errar, do não ser criticado, de uma figura de autoridade falar alguma coisa para ela, isso vai levar a problemas que seja quando a gente vai pegar, a problemas lá da infância, que geralmente está ligado ali. Que teve uma educação extremamente rígida, o pai muito austero, ou então foi vinculado a professores que pegavam muito no pé. Então, tudo isso está vinculado com o emocional, e a nossa mente mais profunda, que é ali que eu trabalho, ela simplesmente ela entende de uma forma, faz aquilo se tornar uma verdade absoluta, e a hora que a pessoa precisa utilizar aquilo que ela conhece, ela não consegue, porque a mente ela fica lá sabotando o tempo todo. Não, mas você pode levar bronca, não, mas você pode ser criticado, e aí isso daí a gente vai buscando, né? Mas está relacionado com o quê? Então, às vezes, todo esse arsenal, ele está relacionado com questões de ou não me senti amada quando era criança, ou me senti abandonada, ou não me senti aceita, ou não me senti entendida, e isso tudo vai somatizando ao longo dos anos. Quando chega nesse patamar, a pessoa ela precisa falar, porque o emprego dela depende disso, e ela despende muita energia, ela sofre com aquilo, e aquilo acaba não sendo natural. E aí, muitas vezes, ela pensa, será que eu vou desistir? Será que eu não vou desistir? Então, acaba sendo uma briga interna muito grande, sabe? Então, mas geralmente, o meu público são os adultos. Mas eu acredito que, na verdade, essa geração mais nova, né? Geração de 30 e poucos anos agora, já é uma geração que tem mais o contato com a língua, por causa das redes sociais, né? Desse boom que deu a internet e tudo isso, essas tecnologias, que a minha geração, por exemplo, já não teve tanto contato. Então, a gente não tinha o hábito dessas palavras em inglês, de repente estar um jogo ou alguma outra coisa. Então, para o videogame, né? Então, por isso que eu estou falando, porque para eles isso ficou mais fácil, né? E como você disse antes, é uma geração também que os colégios não são mais como eram antes, né? Então, mãe e pai não vão buscar boletim na escola, então, assim, não tem mais clube de pais, mães e professores, então, assim, ficou tudo muito mais tranquilo para eles, né? Mas, ao mesmo tempo, Cris, vou chamar de Cris porque adianta só assim, portanto, o meu cérebro vai ficar nesse. Sim, Cris é mais fácil, é mais rápido. E aí eu vejo assim que, por exemplo, eu comecei o inglês há muito tempo atrás, e eu fazia até na Federal, né, Escola de Idiomas da Federal, e depois parei um tempo, fiquei uns 10 anos sem fazer nada, então a gente dá realmente uma esquecida, porque você não está tendo contato com o idioma, mas a gente percebe que à medida que você vai fazendo de novo, entrando na sala de aula, o teu cérebro vai lembrando das coisas, né? Mas o interessante de você, na minha opinião, de você aprender um outro idioma, né, inglês ou qualquer outra língua que você tenha vontade, é justamente também para manter o nosso cérebro funcionando. Sim, sim, total. Eu sempre falo assim, né, a pessoal que chega no consultório, existem duas vertentes aí, né? Tem a parte cognitiva do aprender e tem a parte emocional do acreditar em mim, nas minhas potencialidades. Então, olha só, em se tratando de termos cognitivos, como é que a gente aprende? Qualquer processo de aprendizagem, ele é idêntico para tudo. Para que você aprenda um conhecimento, para que aquilo fique inserido dentro de você, o que você precisa fazer? Praticar. Quanto mais eu pratico, mais automático fica. Então, vamos colocar uma coisa bem, bem boba, bem simples. Amarrar o cadarço, tá? Sim. Fazer um cadarço. Lá atrás, se a gente for buscar, quando a gente foi aprender a amarrar o cadarço, era muito complicado, a gente não tinha coordenação, um laço saía maior que o outro, saía frouxo, era muito complicado quando a gente aprendeu. Mas o que vai acontecendo? Quanto mais eu faço, mais a gente vai se acostumando. Hoje eu tenho certeza que se amarra o cadarço, você nem lembra que você amarrou o cadarço. Por quê? Porque fica automático. Então, isso é para tudo. Andar de bicicleta, dirigir um carro,
inclusive para idioma. Então, tem pessoas que, infelizmente, elas acham assim, eu estou fazendo aula de inglês, 2 vezes por semana, vamos estourar ali 3 horas semanais, tá achando que está arrebentando fazendo inglês. Só que 3 horas semanais é pouco. Né? Então, aí você vai perguntar, eu tinha coisas que eu perguntava para os meus alunos, eu falava assim, tá bom. Eles falavam assim, teacher, eu queria falar mais. Eu falava, tá bom, o que você está colocando no seu dia a dia aí de inglês? Não sei. Eu falava, tá, você ouve música? Ouço, tá, que tipo de música você ouve? Eu ouço sertanejo o dia inteiro. Eu falo, se você quer melhorar. Tá, e você vai assistir filme. Você assiste filme como? Legendado ou dublado? Dublado, teacher, é mais rápido. Eu falava, gente, vocês têm que assistir o filme pelo menos com áudio original, em inglês. Como diz a história, ajuda para se ajudar, né? Então, a legenda, ela tem que estar em português se você não entende. Por quê? Tem que ter o prazer. Não adianta nada, eu quero aprender inglês, então vai assistir o filme em inglês, legendado em inglês, você não tem nem lufas. O filme vai ficar chato. Sabe? Vai ficar chato. Você vai chegar no final do filme e falar, que filme mais chato. E o aprender, ele está muito conectado à parte emocional do gostar. Então, não adianta você assistir um negócio e não gostar. Então, eu sempre falava, você tem que assistir o original e ler. Teacher, mas é que demora. Não importa. Você tem que treinar, isso é um treino. Então, quanto mais você vai fazendo isso, mais isso vai ficando automático. Então, o inglês também é a mesma coisa. E tem muita gente que vai no consultório e fala assim, Cris, eu sou tão bom em ler, nossa, eu faço qualquer coisa, eu entendo tudo, mas na hora de falar... Então, eu falo, então você treinou muito bem o ler e treinou muito pouco o falar. Porque são partes diferentes do cérebro que você está usando, são como músculos, né? Você está lendo ali, você tá exercitando a leitura. Então, você tem que exercitar também o falar. Então, eu falo, você quer falar? Então, você tem que falar, você tem que exercitar isso. Então, nessa parte cognitiva do aprender, você tem que fazer isso diversas e diversas vezes até que se torne automático. E a hora que se torna automático, por mais que você pare de utilizar isso, a hora que você voltar a falar, é muito mais rápido de rever isso daí. É igual andar de bicicleta. Eu posso ficar 50 anos sem andar de bicicleta. Quando eu pego para andar de bicicleta de novo, demora um pouquinho mais, mas você não vai demorar o tempo que você demorou para aprender da primeira vez. Então, é só uma questão de resgate. Então, quer aprender inglês? Tem que praticar isso na parte cognitiva. A minha parte é a outra, que é a parte emocional. Né? Porque tem muita gente, que nem você falou, né, Laura, hoje, realmente, a galera de uns tempos para cá, eles têm esse bombardeio da internet de facilidades, coisas que na nossa época a gente tinha que ir para a biblioteca. A gente tinha que pegar um livro, né? Hoje tem muita facilidade, como é que fala a palavra, como é que tradução na hora, tá ali, realmente muito mais fácil. Mas se a gente pega, mesmo sendo um adolescente que teve uma infância extremamente rígida, ele vai ter ainda medo de fazer uso disso daí, porque ele vai se sentir incapaz. E a hora que ele é colocado para fazer, às vezes, uma palestra, para fazer uma reunião, ou para falar com uma pessoa importante, ele geralmente trava e não fala, por mais que ele saiba. Porque a mente dele está entendendo o quê? Se você errar, você vai ser visto como um incompetente, você vai se sentir assim, você vai se sentir frustrado, e aí essa parte toda é que faz com que a pessoa ela não utilize, às vezes, um conhecimento que ela tem, e às vezes o conhecimento é muito bom. É bem interessante isso. E eu até comentei, né, Cris, com você que, pelo menos para mim, o que acontece muito na questão do estudo da língua é a questão do escrever. Então, por mais que hoje existam aí vários aplicativos, o aplicativo tem a função tanto de você, da escuta, né, de você falar, dele compreender, né, tem uma IA bem avançada hoje em dia nisso, então que já ajuda bastante. E por mais que tenha lá alguns momentos que você também escreve, então você vai estar treinando também a parte da escrita e tudo mais, mas nada é como pegar um lápis, uma caneta e escrever no papel, né? Eu não sei se a Lara também tem essa sensação. E é dois aspectos, né? Porque é o movimento da mão, mas é porque realmente parece que a mensagem vai em dobro para o cérebro. E aí, quando você vai lembrar de como é que escreve determinada palavra, learning, peraí, parece que você
eu tenho a sensação do movimento da mão e da memória do papel, né, escrito, né? Então, é uma sensação, inclusive, interessante que acontece quando a gente está estudando também, né? Mas é diferente, a hora quando você digita, né, mesmo que seja no computador ou teclando no celular, é diferente. O seu cérebro, ele identifica de maneira diferente. O escrever, parte cognitiva do escrever, ele tá muito mais. Eu não sei te dizer assim. Eu sei que eu já vi isso em algum lugar, eu precisava realmente reler isso. Mas eu sei que quando você utiliza a escrita, a movimentação da escrita, o seu cérebro, ele capta de uma maneira diferente. Ele é muito mais forte dentro de você, por isso você lembra muito mais rápido. O teclado não. O teclado, ele vai sendo mais vago. Não que não seja bom, é bom também, mas o ato de você escrever, a movimentação que você faz com a escrita, a parte de coordenação, ela é totalmente diferente. Por isso que não é nenhuma sensação, tá? Isso é cientificamente comprovado que ao escrever, você adquire melhor percepção para poder se lembrar depois daquilo que você aprendeu. É por isso que você tem essa sensação. Mas é uma questão de foco, né, Cris? Porque, assim, essa questão da escrita e não do teclado, eu acredito que é o fato de você usar a mão inteira. Quando eu digo a mão toda para segurar o lápis ou a caneta, o teclado você usa um único dedo, para quem não tem técnica de digitar, né? Então você usa um único dedo. No celular, praticamente, você só usa o polegar. Polegares. Então, eu acredito que, de repente, essa conexão da mão para o braço, do braço para essa ligação, eu tenho a impressão que faz com que o cérebro tenha mais capacidade de entender. Porque eu até as atas que eu faço primeiro a mão e depois que eu digito. Total. Até porque a pessoa que nem eu, que tem dislexia, é complicado se tu não escreve. Né? Tem que escrever, tem que ler 2, 3 vezes para ver se o que tu está escrevendo é realmente o que tem que ser escrito, né? Porque eu dou risada de mim quando eu leio uma coisa a primeira vez, aí vou ler a segunda vez, aí eu falei, cara, eu choro de rir e ainda conto pro meu marido, pras meninas, o que eu li antes ali, que não tinha nada a ver com o que tava lá, né? Então, imagina. A pessoa que fez o teste de dislexia depois de uma certa idade, né? Até os 30 eu achava que eu era retardada mesmo, né? Eu não sabia o que era. Mas você é uma vencedora, Laura, porque apesar dos pesares, olha onde é que você chegou mesmo sendo assim. Então, você treinou muito bem essa sua parte da mente para você conseguir ir muito além. Por mais, a gente é tão inteligente, gente. É que a gente é inteligente, a gente não percebe isso. Você achou um mecanismo em que a sua mente entendeu que se você passar por esse processo, você vai ter que fazer assim. Porque assim, se você simplesmente tivesse virado para você e falar assim, eu não sei mesmo, vou ficar por isso mesmo, você estava lá atrás. Mas não, você fez questão de falar, peraí, então hoje você usa uma capacitação que às vezes é muito maior do que a minha, às vezes é maior do que da Ediana, porque você treinou o seu cérebro para poder fazer isso, e a sua mente, ela entende o quê? Cara, ela consegue chegar além. E se você trabalha essa parte emocional, que eu gosto de trabalhar essa parte emocional, de como eu me sinto como pessoa, a hora que a gente trabalha isso, esse reconhecimento, o conquistar as coisas para você é muito mais rápido. Eu inclusive, eu sempre falo para as pessoas, não parem de ler, né? Eu dei uma diminuída nas minhas metas de leitura, por causa do tempo corrido, mas eu ainda continuo com a meta de 10 livros ano. Então eu leio bastante, e olha que eu praticamente leio o mesmo livro 2 vezes, porque eu tenho que ler uma página 2 vezes para eu compreender realmente o que está escrito. Né? Perfeito, isso é perfeito. Isso daí você acostumou a sua mente a fazer isso, você acostumou a fazer isso. Então, o seu progresso, em termos de desafios,
eu tenho quase certeza que ele costuma ser para você é muito mais fácil do que para quem vamos colocar assim, quem não tem esse transtorno aí. Então, para você, o olhar de como resolver as coisas, você tem muito mais potencial para poder fazer isso do que uma pessoa que não tem nada, porque ela entende que dá para fazer assim, né? Você vai lá e você fala, não, eu vou me forçar porque é assim que funciona. Então, isso é bem bacana. Essas questões de, sempre quando a gente fala de aprendizagem, acho que cada pessoa realmente percebe de um jeito também, né? Então tem aquela coisa da aceitação e do tipo, eu não aceito isso e eu vou em busca de algo diferente, né? Eu vou fazer o diferente. E eu fiquei curiosa, Cris, queria que você contasse assim pra gente, como que é, então, por exemplo, quando alguém te procura pela primeira vez? Como que é esse primeiro contato com você? Então, peraí, a pergunta inicial, vou lá voltar para a pergunta inicial, né? E aí, eu vou fazer hipnose, vou sair lá do consultório, lá já saio falando inglês. Destravado, a língua destravada. I speak English, não. Então, assim, porque tem a ver muitas vezes com a questão da expectativa, né? Eu falo isso porque, assim, eu, na verdade, comecei várias vezes em inglês e parei, e fazia pouco tempo. Agora, essa tem sido essa vez, é a vez que eu estou há mais tempo estudando, e estudando com rigor, né? Com a coisa da dedicação mesmo. Então, assim, eu coloquei como um propósito, né, de fazer isso diariamente, independente de tô cansada, não tô com coragem, mas eu vou lá e faço. Então, assim, exatamente porque eu, inclusive, sei que se eu parar, o risco é muito grande em relação a voltar com a mesma pegada. E essas coisas são muito engraçadas porque elas lembram para mim questões quando falam assim, mas para você adquirir um hábito são no mínimo 21 dias de repetição e tarará, não sei o que, depois que você completar os 21 dias, dificilmente você lá, mentira. Às vezes você está com 60 dias lá, você larga 1, 2 dias, no terceiro você fala, eu não vou voltar para esse negócio não, né? Então é incrível como a nossa mente nos engana, ela nos trai, né? Então ela nos coloca à prova toda hora. E a gente está falando de inglês aqui, mas serve para quase tudo na vida, para não dizer que serve para tudo, né? Mas eu queria, assim, entender contigo como que até para as pessoas realmente entenderem e quando pensarem, assim, quando eu for buscar uma ajuda, como que isso funciona? Como que é? Tá, vamos lá. Então, o que eu faço, né? Vou explicar aqui. A maioria das pessoas o que eu comecei a entender? Principalmente quando eu dava aula, as pessoas, elas aprendiam inglês, durante a sala de aula, a aula era 100% inglês, elas sabiam o que falavam, o que eu estava perguntando e tal, e a gente tinha ali a aula toda em inglês. Só que aí elas chegavam para mim e falavam assim, teacher, essa semana tem uma galera lá de fora, e tá todo mundo falando inglês. Eu falo, ai, que legal, então você tá treinando? Deus que me livre, teacher, eu não falo inglês lá de jeito nenhum, eu vou errar, sei lá. Aí eu falava assim, como assim? Não, meu inglês não é bom, eu não sei falar inglês. Eu tenho a sensação, teacher, às vezes que eu tô ali, eu ouço, parece que eu nunca aprendi inglês na minha vida. Aí pegava na teacher ali, né? Eu falava, como é que é? Falei, pera, aí era o dia que eu fazia a aula mais chata, sabe? Mais aquela que eu colocava tudo dentro da aula ali pra pessoa provar que ela falava, e ela falava, e tinha, aí virava no final da aula e falava assim, e aquela história de que você falava que você não tinha aprendido inglês? Você falou tudo em inglês. Aí a pessoa falava, não, teacher, é que é porque você, que com outras pessoas não falo. E aquilo me pegava e falava, meu Deus do céu. E aí, quando eu fui entendendo mais sobre como é que funciona o mecanismo da mente, eu fui começando a entender que por questões que a mente, porque assim, tudo que acontece na nossa vida, todos os eventos, eles são fatos que acontecem. Só que o grande problema desses eventos é como a gente interpreta aquilo que acontece. E dependendo da maneira que a pessoa, quando criança, interpretou aquilo ali,
ela vai tendo aquilo como verdade. Então, às vezes, ela ouvia muito na infância, sabe? Ai, menino, fica quieto, você não sabe o que você fala. Ai, menino, fica quieto, você só fala besteira. Ai, menino, de novo lá vem você falando. Então, a criança, a mãe às vezes está falando porque ela fala, eu quero educar meu filho da melhor forma. Eu quero fazer com que meu filho entenda as coisas e consiga falar da melhor forma possível. Só que às vezes a criança não entende o seguinte: cara, eu sou péssimo para falar, então é melhor eu não falar. E se isso daí vira uma crença na cabecinha dele, ali na parte mais profunda, todas as vezes que ele vai falar, vai bater nessa crença, e a hora que ele vai ter que falar, quando bate nessa crença de uma maneira inconsciente, vem uma série de sintomas que ele se sente o quê? É melhor eu não falar não, é melhor eu ficar quieto aqui. E às vezes ele não sabe nem explicar o que ele está sentindo. É melhor eu ficar quieto aqui e deixa o povo falar. Então, qual que é o meu propósito com a hipnoterapia? Eu busco as pessoas falando sobre o desbloqueio do inglês, mas aí depois eu explico, né, que eu não faço download de inglês, a gente não tem como fazer um download de uma coisa que você não tem na sua mente. E aí eu explico para ela que o meu propósito é buscar, porque tem muita gente que fala assim, Cris, eu fiz inglês durante anos, mas eu não consigo usar o inglês que eu aprendi. Tem gente que chega para mim e fala assim, Cris, eu sei que eu sei inglês. Eu sei inglês. Só que eu não consigo. A hora que vem alguém falando inglês comigo, eu travo a tal ponto de parece que eu não consigo ouvir o que a pessoa está falando comigo. Às vezes eu pego pessoas que falam assim, Cris, eu não consigo aprender inglês. Eu já tentei, entrei no básico 1, 5 vezes, e eu paro assim no meio. Eu não termino, nem termino, porque chega num momento que não entra na minha cabeça, não entra, não consigo. O professor fala, não vai. E aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu começo a entender que existe uma série de questões ali da infância dela, que a mente dela interpreta, que, vamos pegar esse caso que eu te falei, né, do menino que vive ouvindo, a mãe vive falando, fica quieto, você tem que falar direito, você não sabe o que você está falando, lá vem você com essas besteiras de novo. Quando a gente pega, de repente, a pessoa, eu pergunto um pouco da infância, quando eu pego essas frases, aí você já sabe que tem uma interpretação ali a nível subconsciente. Que todas as vezes que ele vai precisar fazer uso daquilo que ele aprendeu, a hora que o consciente dele tá assim, eu consigo falar, não, eu vou falar, eu aprendi inglês, eu sei. Só que a hora que ele é colocado à prova, as emoções, que é onde ficam guardadas essas memórias, que é onde ficam guardadas, que eu falo, programações, essas crenças ficam guardadas, a hora que ele vai falar, o subconsciente, que são as emoções, ele pensa, mas se você falar, vão te criticar de novo. Lembra que te falaram que você não é para você falar, que você só fala besteira, que você sempre não tem coisa boa para você falar, então é melhor você não falar. Aí nisso, é tudo um conjunto de coisas, né? Sim. Nisso, o subconsciente, ele começa a mandar uma série de sintomas, que é a maneira que o subconsciente fala com a gente. O nosso consciente fala com a gente com as palavras. Porque isso, porque aquilo. O subconsciente não, ele vai falar através de sintomas. Aí é quando você fica nervoso, quando tudo começa a acontecer, que você fala assim, não. Aí você vai começar a interpretar aquele sintoma, sabe? Não, melhor eu não falar, melhor eu ficar quieta, melhor eu não dizer. E aí você fica. E aí... Desmaiou, morreu, o que é que aconteceu? Não, só medo. Ele fica ali, e aí ele tá perdendo oportunidades que ele não vai conseguir, às vezes, se destacar, ele tá perdendo oportunidade de conexão com outras pessoas por conta disso. Só que aí, olha só, você falou uma coisa, Diana, sobre os 21 dias, né? Falam que quando a gente faz 21 dias, isso vira rotina, já está inserido. Cientificamente falando, não existem comprovações em relação a isso, tá? Isso é uma teoria, mas não existe realmente uma comprovação científica sobre isso. Mas o que acontece? A gente tem que lembrar que nós temos uma mente que ela é primitiva e ela vai fazer aquilo, ela é uma mente de sobrevivência. Ela vai fazer aquilo que é necessário para sobreviver. E não aquilo que é necessário, de repente, para me levar para um outro patamar. Se aquilo não é urgente, deixa para depois, sabe? Quem é que acorda de manhã e fala assim, eu vou fazer um exercício porque eu estou com muita vontade? Acho que todo mundo que faz exercício diário cai nessa. Cara, eu não estou afim. Só que aí você tem que usar essa parte consciente e falar, peraí, mas eu preciso por conta disso. Só que vamos pegar a mente de sobrevivência. A pessoa ela precisa falar inglês dentro da empresa.
porque aquilo ali é mandatório, digamos. Aí ela tem que estar ali na empresa, só que ela tem medo de falar inglês, e ela sabe que ela sabe inglês. Aí a mente dela pensa, bom, medo de perder emprego, medo de falar inglês. Qual que é o maior medo? De perder emprego. Essa mente de sobrevivência aqui. Para ela ter isso, ela precisa disso. Aí a mente fala assim, vamos fazer. A gente vai ter que fazer porque a gente precisa sobreviver. Agora, se ele está lá num lugar que não precisa nem do inglês, mas ele está ouvindo as pessoas falando, mas ele não é obrigado a falar, porque aquilo lá não vai fazer a mínima diferença na vida dele, ele não vai falar. Ele não vai falar. E muitas vezes ele não vai falar por quê? Porque a mente dele está falando, se você falar, podem te criticar. Não estou me sentindo bem para falar, não estou me sentindo à vontade, mas ele não está se sentindo à vontade, não é porque ele não sabe, ele não está se sentindo à vontade porque ele não tem a confiança nele de acreditar naquilo que ele tem dentro dele para poder falar, minha segurança. E é aí que eu venho da hipnoterapia. Na hipnoterapia, o que a gente trabalha? A gente vai buscar. Por que a sua mente está entendendo que você não pode falar? Por que a sua mente está entendendo que você não pode aprender? E uma vez que a gente vai buscar a origem disso, a gente vai mostrar para a mente que a interpretação que ela teve lá atrás não precisava ser daquele jeito. A gente começa a alterar essa percepção. Uma vez que a gente altera essa percepção, não é que ela vai sair do consultório falando inglês. Ela vai começar, a mente, ela desvincula aquele link, sabe? Ela desvincula aquele gatilho que fazia com que ela não falasse. Uma vez que a gente desvincula, a pessoa, ela se sente mais capaz. Não é que ela vai ficar, vou falar e tal. Não, ela começa a perceber, peraí, será que eu preciso ficar aqui no meu canto? Não, eu consigo falar. Num primeiro momento vai dar aquele nervosinho, só que depois ela vai destravando isso e a coisa começa a ficar mais fácil. E aí ela vai desenhar um novo trajeto. Antes era eu não falo nunca. E aí, de repente, ela começa a desenhar um novo trajeto. Agora eu sou capaz de falar. Mas é um dia de cada vez. Só que assim, não vai também caindo na ilusão. Então não preciso mais fazer inglês, que eu vou fazer hipnoterapia, vou me destravar, vai ficar bom demais. Não. Aí ela vai ter que fazer inglês. Só que aí, com essa alteração, tudo muda. A mente dela começa a entender que, cara, você pode... Então, ela começa a ficar mais focada, ela começa a ter mais atenção, ela começa a ficar mais fácil, começa a fazer igual a Ediana. Agora, Cris, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, como eu nunca fiz antes. Então, é exatamente... isso que eu faço, não sei se ficou claro, se deu muito enrolado aí. Não, ficou assim, eu acredito que as pessoas entenderam bastante essa coisa do travar, né, essas questões emocionais que vêm de infância. Uhum. Eu vejo isso, inclusive na nossa sala de aula, né, que eu e a Diana somos classmates. Classmate. E a gente, assim, porque cada uma de nós é diferente, né? Então, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum pingo de inibição, absolutamente zero inibição, entendeu? Eu falo, se tiver que falar errado, eu falo, se incomodar muito, sou capaz até de cantar em inglês para incomodar mesmo. A joia! Então, mas a gente percebe isso, sabe? A pessoa, ela tem a preocupação de não falar errado. Aí eu acredito que tem essa função, que quando a gente só aprende literalmente falando, né? Uhum. E quando você está numa sala de aula, se você já soubesse, você não estaria na sala de aula. Aliás, poderia estar na sala de aula, mas como a teacher, não como estudante. E isso é bem nítido, sabe? Você percebe que a pessoa ela tem consciência do que ela está aprendendo, mas ela tem esse medo do julgamento, né? E é muito complicado. Eu não sei dizer para você, Cris, o que uma pessoa nessa situação sente, porque como eu disse para ti, né, inibição zero, então... Cada pessoa ela vai sentir de um jeito, e mesmo assim, e olha só que é mais bacana tudo isso, né, quando eu falo assim de trabalhar a raiz de um problema. Quando a gente vai buscar essa trava do inglês ali, tá ali na infância, se a gente vai pegar de uma maneira geral, ela não tá impactando só o inglês.
ela impacta em uma série de áreas da vida dela. Sim. Que ela não se sente, às vezes, vamos pegar de novo o exemplo do menino que a mamãe vivia falando, você não pode falar, você não. Então, é aquele tipo de pessoa que ele fica ponderando muito o que ele tem que falar. Ele acha que tudo aquilo que ele tem para falar nunca é bom o suficiente. E se a gente for pegar essa fala, a gente começa a pegar as outras áreas da vida, a gente vai começando a entender que aquilo está impactando várias áreas da vida dele. E quando a gente trabalha, essa parte que está segurando aqui no inglês, não é só o inglês que está impactando uma série de outras áreas que ele não está nem percebendo. Sim. Uma vez que a gente trabalha isso aqui, as outras áreas automaticamente, elas mudam. Então as pessoas, elas começam a falar diferente, elas começam a acreditar mais no que elas têm para falar para as pessoas. As outras pessoas automaticamente começam a tratá-la de uma maneira diferente, e ele começa a falar assim, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que você mudou uma série de questões que estão ali na parte mais profunda da sua mente, em relação a você mesmo, e quando você se conecta com o outro, é muito mais, o outro consegue fazer essa leitura, porque eu sempre falo, né, não sei se você sabe, nós somos expert em linguagem não verbal. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue fazer a leitura do outro sem o outro abrir a boca. E a gente fica expert quando? Quando a gente é criança. Então, olha só, você nasce, você vai para casa, a mamãe chega e fala, né? A criança não sabe nada do que a mãe está falando. Só que a criança, ela começa a interpretar o quê? Os gestos. Então, o rosto da mãe, a criança, ela sabe detectar quando a mãe está feliz, quando a mãe está brava, quando a mãe está triste. Ela consegue detectar isso. Quer pedir alguma coisa, no momento de Ela já pedir, sabe. o jeitinho, se vai chorar, se vai acariciar, né? Então, e a mãe, quando ela vai fazendo esse tipo de coisa, então a criança, ela começa a detectar isso através da fisionomia da mãe, da voz, né, da frequência da voz, daquilo que tá emanando, do toque. Né? Então, imagina só, uma criança, quando ela chega em casa, a mãe tá falando lá palavras, mas ela não sabe interpretar palavras ainda. Só que ela começa a detectar tudo isso, então a gente começa a ficar perito em linguagem não verbal. Então a gente faz a leitura do outro muito rápido. Então a mãe, às vezes ela tá lá com o pai, tendo uma discussão danada, e a criança tá no mundo dela, ela nem sabe que tem mundo direito, né? Ela tá ali vivenciando a vida dela. Aí a mãe tá brava com o pai, então, uma discussão danada, e a criança chora, e a mãe fala, eu vou lá cuidar do seu filho, porque seu filho tá chorando, vou alimentar seu filho. E ela tá com a emoção dela lá em cima, né, a flor da pele, ela tá com uma raiva ali, e a hora que ela pega aquela criança, o toque já vai ser diferente. E a criança, ela já identifica. Só que imagina no mundo da criança, a criança não sabe que ela teve uma discussão com o pai, a criança não sabe que a mãe tem chefe, tem vizinho, tem... E aí, quando vem esse pegar diferente, existe uma interpretação ali. E aquela interpretação, às vezes, pode gerar o que eu fiz? Porque a criança, ela fala assim, bom, o mundo é esse, né? O que eu fiz de diferente? Então, a gente começa a ficar muito perito em linguagem não verbal. Então, quando a gente vai para a sociedade, a gente detecta o outro através dessas linguagens. Então, quando você muda coisas aqui dentro, as pessoas, através da sua postura, do modo em que você está lidando com você mesmo, eles se interpretam também e param de encher seu saco naquelas questões que às vezes te enchia. Por quê? Simplesmente por conta dessa linguagem, por conta do modo de você mudou esse seu modo de agir, de se comportar. É muito incrível isso. Isso realmente faz toda uma diferença, né? Você falando aí, eu pensando. Que realmente é assim, né? Quando você tá também, você falando da criança, mas ao mesmo tempo você tem um grupo de amigas que você convive muito, de um olhar para a outra, a gente sabe o que ela quer dizer sem ela estar dizendo nada, né? Olha da risada e já escaneia o que é para escanear. E isso é extremamente poderoso, a gente faz isso 24 horas, a gente não percebe. Então, através disso tudo é que eu acabo trabalhando, porque assim, o que acontece? Olha só, Laura, vamos pegar nossa mente de uma maneira geral, tá? Nós temos três mentes diferentes. A gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Dessas três mentes,
O inconsciente, ele é o único que vai funcionar igual para todo mundo, seja adulto, seja criança, seja homem, mulher, não importa. O inconsciente, ele está ali, esse inconsciente aqui na hipnoterapia, ele funciona como uma mente de sobrevivência. Ele está ali para fazer você sobreviver. Então, ele controla o seu sistema nervoso autônomo, o sistema imunológico. Ou seja, ele que faz o seu coração bater, você respirar. Quando você se machuca, você não tem que ficar pensando para cicatrizar. Todas as vezes que você passa por um perrengue, ele tenta te estruturar novamente para que você se mantenha vivo. Então, ele é uma mente que você não precisa ficar pensando muito, ele vai agir você querendo ou não. Porém, tem duas mentes que essas sim são mentes que, digamos assim, em termos funcionais ela funciona igual, mas ela funciona de acordo com o que você colocou nelas. A mente subconsciente e a mente consciente, elas agem de acordo com as programações que você foi colocando desde quando você nasceu. Então, só para você entender, a mente, e são porcentagens diferentes na atuação, tá? A sua mente consciente, ela atua em você 5% só. E o subconsciente, 95%. Então, quem comanda a gente é esse tal desse subconsciente que traz memórias, cientificamente falando, desde quando você tinha 3 meses dentro da barriguinha da mamãe. Então, a gente começa a trazer memórias ali desde aquela época. Só que são memórias que não são memórias igual do consciente. Memória de consciente é uma memória que você consegue dizer, aconteceu isso quando eu era criança, ontem eu comi isso. São memórias assim que você consegue falar comigo através de palavras, porque o consciente, ele trabalha com as palavras. Só que o subconsciente, ele não é uma memória igual isso que eu tô falando, semana passada eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, não. Memória de subconsciente, ele vem falando com você através dos sintomas, das emoções, das sensações, dos sentimentos. Então, se ficou algo gravado lá na infância que não foi legal, a sua mente subconsciente, ela vai falar através de coisas que estão te incomodando. Então, quando você... Sabe aquelas pessoas que falam assim, não sei, eu olhei para aquela fulana, eu não gostei dela, mas não... Caraca, o que aconteceu ali? Aquele não gostei dela é a maneira que o seu subconsciente está falando com você, porque ela detectou, através da linguagem não verbal da fulana, algo que ela aprendeu, que ficou preso ali no subconsciente, que faz com que você tenha essa reação. Então, essa é a conversa do subconsciente. Essa é a conversa de memória do subconsciente, bem diferente da memória de consciente. Então, quando a gente vai trabalhar tudo isso daí, a pessoa ela vai buscar realmente por que eu interpretei isso? Por que o inglês é tão chato? Por que eu não consigo dar vazão no inglês? Por que eu não consigo estudar inglês tão bem? Por que eu não consigo falar inglês que eu aprendi? Porque está tudo preso ali, nessas linguagens, nessas emoções. E a questão de você, como você também já esteve em sala de aula, né? E só para fazer uma parte na fala que você disse que não faz download de inglês, se fizessem trilhardarem. Se eu fizesse, eu mesma ia estar falando várias línguas. Imagina, menos o japonês. O japonês, né? Tadinho, ele tá de ladinho ali. Essa questão assim, que você também teve, né, na sala de aula, como aluna, como professora, como colega de sala de aula. Então, você também, nesse teu processo todo, você viu de aluno para aluno, né, de você como estudante, você como professora, passando por pessoas com vários graus de entendimento do idioma, né, que eu vou dar um exemplo assim, a jardim de infância, alfabetização, né, claro que não é dessa forma que o inglês funciona, mas só para que as pessoas tenham esse entendimento. E nessas suas experiências, Cris, você viu assim, tipo, olha, alguém aprendia mais rápido porque essa pessoa era desbloqueada, ou ela aprendia mais rápido porque ela tinha essa capacidade de eu vou ler, terminou a aula, vou para casa, vou estudar essa aula de novo, vou repetir as palavras, ou tentar ouvir essas palavras no computador, ou o que quer que seja, ou você acredita que era por questão de idade? Tipo assim, eu vou dizer por mim, né? O meu HD já não é como era antigamente, então o processo é um pouco mais demorado.
Vamos lá. Tem várias questões aí que a gente tem que pontuar. Sim. É claro que quanto mais novo, mais aprende por quê? Porque a cabeça está fresquinha. O adolescente que vai aprender, o que ele tem? Qual é a função? Qual a obrigação dele na vida? Estudar. É. Não tem muita coisa, não tem muitas preocupações. Agora, vamos pegar um adulto que ele vai ter que aprender inglês. Ele vai ter que dividir a mente dele em ter que trabalhar, aprender inglês, cuidar de filho, cuidar da saúde. Olha quantas coisas a pessoa ela tem que demandar a energia dela. Então, é óbvio que a pessoa, ela vai... não é que ela vai aprender menos. Assim, a gente aprende qualquer coisa em qualquer idade. Em qualquer idade. A minha sogra tem mais de 80 anos. Ela aprendeu a mexer no WhatsApp. Se ela mexer aprendendo no WhatsApp, significa que ela aprende qualquer coisa. Então, eu sempre falo que a gente aprende qualquer coisa. Mas lembra, a gente tem uma mente de sobrevivência. Ela vai aprender desde que aquilo seja importante para ela. Se aquilo não é importante, a mente ela tende a jogar de lado. Então, eu sempre falo, coloca um objetivo do porquê você precisa do inglês. Então, o adulto, ele tem mais essas funções. Acontece o quê? O adulto também, quando ele vai para uma aula de inglês, ele não se prepara para ir para a aula de inglês. O adulto, ele vai para a aula de inglês desse jeito, ó. Teve um dia extremamente estressante, fui trabalhar, tive um monte de coisa, resolvi problema, meu filho tá precisando de mim, tá com a nota baixa, putz, não consegui fazer a dieta que eu precisava essa semana, né? Você vai pra aula de inglês desse jeito. Até você engatar na aula de inglês, cara, demorou aí meia hora de aula e você ainda tá presa nas suas emoções. Lembra da mente do subconsciente, dos 95% que ele atua em cima da gente o tempo inteiro? Se você não se prepara para ir para a sua aula, como é que eu peço para se preparar? 5 minutinhos antes da aula. Fecha os olhos, respira, conecta com a aula de inglês. Imagina você dentro da aula, fazendo os exercícios, fazendo tudo o que você tem que fazer, e vai para a aula. Você vai estar muito mais preparado do que se você entrar na aula com tudo aquilo que você estava pensando até chegar na aula e se concentrar mesmo, já demorou meia hora aí de aula e acabou, né? Aí a gente vai para um outro aspecto aí. Então, tem essa coisa. Cris, faz diferença estudar mais tarde ou estudar mais cedo? Faz por conta dessas questões. Não porque você vai aprender menos. Isso não tem nada a ver em termos de aprender. Isso tem a ver com coisas a ter que fazer, a administrar no seu dia a dia. Você falou outra coisa. Cris, tem pessoas que sai e faz exercício, não sei o que lá. É claro, isso daí a gente não precisa nem falar. Se você aprendeu algo e você se exercitou, você praticou aquilo, é claro que você vai estar na frente do que aquele que não praticou. Porque tudo aquilo que a gente aprende, se você não pratica, aquilo não é absorvido. Quantas vezes você vai na sala de aula, isso daí eu pegava muito dentro de sala de aula, eu ensinava uma coisa, nossa, teacher, isso é super fácil, eu entendi, bacana, legal. Vai para casa, faz exercício depois de 3 dias, quando chega na hora de corrigir, você não falou que estava fácil? Teacher, mas eu esqueci. Por que esqueceu? Porque não treinou, porque não praticou. Então, é óbvio que tem a prática. Porém, a gente não pode esquecer de um outro fator. Cada ser humano é um ser humano único. Sim. Tem gente que tem muito mais facilidade do que outras. É diferente se você entra no mesmo nível. Um ama o inglês. Nossa, inglês é muito legal. Esse foi o meu caso. Eu amava inglês, era um sonho de consumo que eu tinha. Meus pais não tinham condições de pagar inglês para mim. Eu fui aprender inglês com 18 anos. E aí, eu tinha um sonho, então eu fui morar no Japão, né? Morei 1 ano e meio no Japão, sem falar japonês, olha que doida. E quando eu voltei, eu gastei meu dinheiro para fazer inglês, porque eu queria fazer inglês. Quer dizer, você foi procurar o inglês numa terra de outro idioma para poder falar o inglês. Era muita vontade do inglês. Na verdade, acho que eu fui pro Japão. Olha, eu fui pro Japão mesmo. Vou falar bem sincera mesmo, eu fui pro Japão. Porque assim, eu fui pro Japão com 18 anos. Eu já tinha terminado o ensino médio, né? E aí, todo mundo sabia o que ia querer fazer na faculdade. Eu era a única que não sabia.
Eu falava, gente, o que que eu vou fazer nessa raiva, nessa faculdade? Eu não me via em profissão nenhuma. Eu falava, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Pra não ficar para trás, porque todo mundo sabia o que que ia prestar vestibular, eu falei para minha mãe, eu quero ir pro Japão. Porque eu tinha um irmão que morava no Japão. Ah, ok. Aí minha mãe falava assim, nossa, mas você vai pro Japão? Eu falei, vou pro Japão. Era a desculpa que eu achei para não ter que ingressar numa faculdade que eu sabe, que eu falei, o que eu vou fazer dessa minha vida? Eu não sabia o que fazer da minha vida. Então eu fui pro Japão, mesmo falando japonês. E quando eu voltei, eu não, assim, eu vejo o Japão como uma independência, tá? Imagina, eu era a caçula de 5 irmãos. E eu vim depois de muito tempo. Meu irmão mais novo tinha 8 anos, então eu vim depois de muito tempo. E aí, quando não era minha mãe que resolvia as coisas para mim, eram meus irmãos. Sim. Então, eu era praticamente dependente deles ali. Quando eu fui pro Japão, eu ganhei uma independência que eu falei, caraca. Então, assim, eu cresci no Japão, em 1 ano e meio, eu cresci vários anos morando aqui no Brasil, né? Então, aquilo lá para mim foi muito bom. Só que quando eu voltei, eu não tinha pretensão, porque eu estava lá no Japão, o pessoal estava no Japão, os brasileiros estavam no Japão na minha época. Eu fui em 91. A pessoa que estava no Japão na minha época, eles estavam para comprar casa, para juntar dinheiro, né? Sim, sim. Eu não tinha essa pretensão naquela época. Então, quando eu voltei, eu falei, eu vou investir em estudo, né? Eu fui estudar inglês. E aí, quando eu comecei a estudar inglês, aí aquilo, nossa, era uma paixão. Então, para mim, foi muito mais fácil aprender inglês. Uhum. Só que eu não falava inglês assim, né? Por mais que eu gostasse, eu me achava, tá, gente? Eu tinha um inglês básico, eu achava que eu tinha inglês blaster, porque eu gostava. Mas eu tinha vergonha. Eu não me expunha assim nos lugares, porque eu trazia essa coisa, né, do emocional ainda que dispor. Gravado. Uhum. E quando eu voltei, eu falei assim, eu gostei tanto do inglês, eu falei assim, já sei o que eu quero fazer na faculdade. Eu quero fazer tradução, eu quero ser tradutor e intérprete. Vou fazer tradução. E quando eu fui para uma faculdade, e eu conheci uma moça lá, né, uma amiga até, que ela virou para mim e falou assim, ai, Cris, eu morei nos Estados Unidos, eu tô a fim de voltar, você não quer ir comigo? Eu falei, você tá louca? Eu falei, acabei de voltar do Japão. Eu fiquei, não, vou sair do Brasil não, filha, vou ficar aqui, né? E naquela época eu ainda namorava, o meu namorado que é o meu marido atualmente, né? Eu namorava ele naquela época que eu fui pro Japão, voltei, reatamos o namoro, continuei namorando com ele, e aí essa minha amiga ficou um ano inteiro falando, vamos para os Estados Unidos comigo, vamos para os Estados Unidos comigo. Eu falava, não, você tá louca, não. Só que aí chegou uma hora porque aqui no Brasil, naquela época, existiam 2 faculdades de tradução que eram renomadas. Uma chamava Ibero-Americana, que era a top, né, que era a que eu queria fazer, e a outra, que depois em segundo lugar, era a Embi Morumbi. Como a Ibero era muito longe da minha casa, eu falei, vou fazer a Embi Morumbi. Só que a Embi Morumbi não era aquilo que eu tava achando que era, sabe? Aí chegou um momento que eu virei pra essa minha amiga e falei assim, uma coisa, acho que eu vou mesmo para os Estados Unidos. Aí eu fui falar pra minha mãe, fui falar pro meu namorado naquela época, né? Aí foi quando eu fiquei noiva sem saber, olha só. Ficou noiva por procuração? Eu tava com a viagem marcada para fevereiro, e em dezembro eu faço aniversário. No meu aniversário, ele resolveu ficar noivo, eu sem saber. Olha isso, que loucura. E eu fiquei noiva, mas aí fui para os Estados Unidos. E quando eu retornei, que eu fui fazer a faculdade de tradutor e intérprete. Então, o inglês era uma coisa que eu gostava demais. Então, para mim, estudar inglês era um grande prazer. Só que, se você pegar uma pessoa que ela não gosta muito do inglês, que ela está fazendo por obrigação, o olhar é diferente, a dedicação é diferente. E ele vai ter que se dedicar mais a aprender. Só que se essas questões todas que ele traz estiver ainda vinculado com questões emocionais do tipo, você não merece ter esse emprego, acho que se você tiver inglês vai te levar para um nível que você talvez não seja o seu nível, aí trava mais ainda, aí complica ainda mais a criatura de querer aprender inglês. Então, para você entender que esse negócio de desbloquear o inglês não é uma coisa tão simples assim, ela tem muito mais por detrás do que a gente imagina. É por isso que aí, no final, eu comecei a entender o seguinte, Laura, aula de inglês tem bastante gente que dá, mas mostrar para a pessoa esse lado que às vezes está tão oculto na mente dela que nem ela enxerga,
acho que é só eu que faço isso aqui no Brasil. Então, eu acabei optando por trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas se libertem disso. Mas, voltando à sua pergunta, que eu saí, acabei saindo. Você pergunta, né? Existe diferença? Sim, existem nesses vários quesitos que eu falei. Jovem aprende mais rápido? Aprende por essas questões de tá mais livre, sabe? Não tem tanta coisa para se preocupar, então tem mais tempo para estudar. Adulto, ele aprende, só que ele vai ter que ali driblar com as outras coisas que ele tem no dia a dia. Por isso que ele tem que ter muito objetivo do porquê ele está estudando. Tem o fator do eu gosto e eu não gosto. E tem o fator também emocional do eu aqui posso errar, não tem problema nenhum. Esse aprende muito mais rápido do que aquele que tem medo de errar. E esse que tem medo de errar, ele tem medo de errar por outras questões que estão ali presas ali na parte mais profunda ali da mente. E é incrível, né? Porque assim, a gente acaba vendo em algum momento, né, os pais, nós, né, de modo geral, assim, independente de seus pais, de olhar uma situação e querer corrigir, né? Então, a gente não sabe que efeito isso tem na outra pessoa. Então, às vezes é o momento, às vezes é a oportunidade, às vezes é a situação, que para a pessoa que está, de um lado, tomando aquela ação, ela não tem a menor ideia, a menor noção do que pode dar de efeito na outra pessoa, né? E às vezes é algo simples e às vezes é realmente algo um pouco maior, né? Mas é interessante a coisa da repetição, né? Porque a gente vê muito, assim, pelo menos que eu tenho percebido, que tem a ver muito com repetição. A gente percebe que são situações que, de modo geral, é aquela coisa, muda o endereço, mas o problema é mais ou menos o mesmo, né? Uma coisa que, assim, que eu tenho aprendido ao longo do tempo é o seguinte, os nossos pais, eles sempre eles sempre são melhores pais do que os pais dele, digamos assim, né? Sim. Então, muitas vezes, eu pego muitos clientes que trazem esse tipo de coisa, que falam assim, nossa, meus pais não tiveram condições. Às vezes, os meus pais, eles tiveram que ser arrimo de família desde pequeno, trabalhar desde quando eram crianças, para poder sustentar os próprios irmãos, para ajudar na família, para ajudar os pais. E aí, os pais, quando eles crescem, e eles vão criar os filhos, eles não querem que os filhos, por exemplo, não tenham uma educação, não estudem. Eles querem dar para aquelas crianças uma oportunidade que eles não tiveram. Só que muitas vezes esses pais, foi tão difícil a vida que eles não têm esse costume do toque, do explicar, do falar com jeitinho. Às vezes, eles aprenderam à base do quê? Do grito. E eles não, e a mente, ela fica registrada, sabe? Então ele registra o quê? Quando grita, eu entendo. E aí aquilo é de maneira tão inconsciente que a hora que ele quer falar com o filho, ele grita, porque tá tão registrado que quando gritavam comigo era a hora que eu fazia, então eu vou gritar porque vai fazer. Só que assim, as crianças, elas vão evoluindo, a sociedade é diferente, a gente começa a ter outro tipo de sociedade. E aí, na hora que a criança ouve aquilo, aí é o que estraga tudo a interpretação, porque às vezes são irmãos. Um entende de um jeito, outro entende do outro. Um entende que, tá bom, vou estar gritando, vamos lá fazer e tá tudo certo. E o outro entende que, ai, tá vendo? De novo. Ai, tá gritando comigo porque eu não fiz. E às vezes não tem. O pai tá gritando porque ele acha que é daquele jeito que educa. Ele tá fazendo o melhor que ele pode para aquela criança. E às vezes a criança interpreta, o meu pai tá gritando comigo porque ele não me ama. Então, às vezes, e essas interpretações, esse que é o lance, né? Às vezes as interpretações, elas nem sempre são tão conscientes. Elas são totalmente inconscientes. É aquilo que eu sinto. E se eu me sinto triste porque meu pai gritou comigo, porque eu me senti não aceito, não amado, pronto, aí é que ferra tudo. E aí aquilo ali, toda vez que ele ouve alguém gritar, quantas vezes eu atendi pessoas que falavam assim, Cris, eu aceito tudo, menos que a pessoa levante a voz para mim. E quando você vai buscar ali na origem, foi o momento em que levou aquele xingo de um pai e de uma mãe, e que a mente interpretou, tá vendo? Não foi amado.
A gente tem uma mente muito maluca. Totalmente maluca. E nem tudo tem uma explicação lógica, né? Porque aí, de novo, né, entrem às vezes em questões que foram de repetição e às vezes foi algo muito específico, mas que ficou ali gravado. E que no consciente a pessoa não lembra, né? Tipo, é uma situação que para ela foi até tipo, aconteceu, mas aqui, não necessariamente acredita que aquilo é o que vai interferir no processo de aprendizagem dela, na vida emocional dela, né? Ela nunca linka. São, assim, por mais que hoje a gente fale muito mais sobre autoconhecimento, tenha vários estudos em relação a isso, as pessoas ainda elas estão muito desconectadas disso. As coisas acontecem, as pessoas não percebem. As pessoas não percebem como é que elas ficam. Elas simplesmente, e tem mais, elas acham que aquilo é normal. E eu digo Sim. isso por experiência própria, tá? Eu sempre achei que eu sempre me cobrei demais. Não deixo de me cobrar hoje, mas hoje eu tenho uma outra noção. Só que eu achava que me cobrar do jeito que eu me cobrava era normal. Porque, afinal de contas, imagina, vindo de uma origem extremamente rigorosa, rígida. Exato. Entendeu? Então isso é cultural, já está no meu DNA isso aí. Quando eu me via me cobrando, eu achava que eu estava fazendo pouco. E eu Sim. vim de uma família que a minha mãe não parava. Cara, minha mãe não parava. Hoje eu olho uma série de questões minhas, eu tive que tratar isso daí. Porque minha mãe era um tipo de pessoa que acordava muito cedo. Ia dormir muito tarde. E muitas vezes que eu via ela sentada, ela se culpava porque ela estava sentada. Como se ela não tivesse direito de ficar sentada. Isso daí veio do quê? Veio da família dela, que eram imigrantes. Uhum. Entendeu? Eu Então, falo isso hoje em dia pro meu pai, porque meu pai é desse tipo de pessoa, ele não para, é dia de domingo, é feriado, ele tá sempre inventando uma coisa e tal. Esses dias eu até brinquei com ele, era no sábado à noite a gente foi dormir, e aí eu falei assim, pai, amanhã a gente não precisa acordar às 5h30, tá? Aí ele olhou pra mim, Eu preciso, você não. não, ele disse, então, mas eu já tô acostumado, né? Aí eu imaginei que ele fosse me dar essa resposta. Eu digo, não, mas aí eu sou qualquer coisa, eu sou acordo, mas eu dorme um pouquinho. Vamos levantar 6h30 da manhã. Aí ele, eu não. Aí vai que segunda-feira, né? Eu não consigo acordar no horário. Eu não aguentei, comecei a rir. Eu falei assim, olha como é a mentalidade, né? Tá tão enraizado que ele acredita que um único dia, que se ele acordar mais tarde, pronto, né? Que depois os próximos, e aí ele vai mudar a rotina. Bem capaz mesmo. isso daí é porque ele não tem referências, Ediana. Eu fui aprender isso, eu fui entender isso cada vez mais conforme eu ia atendendo as pessoas. Conforme eu fui atendendo as pessoas, eu fui entendendo que, caraca, realmente a minha régua era muito alta. Muito alta. E às vezes a pessoa ela não percebe que ela tem a régua mais alta do que a média das pessoas, porque para ela é normal, é normal. Quando eu tive quase que um surto de burnout aí, na época que eu peguei a coordenação de uma escola de idiomas, eu estava precisando de terapia naquela época. Só que, imagina, na minha cabeça daquela época era assim, terapia para coisa para quem não tá legal, para quem tá. E eu achava que eu tava normal, que aquilo que eu tava sentindo era a coisa mais normal do mundo. Hoje eu vejo que não é. Por quê? Porque a gente não tem referência. Então, quando a gente não tem referência, a gente acredita piamente que a gente está certo. E a gente sofre com aquilo, a gente acha que a gente não está sofrendo coisa nenhuma, tô bem pra caramba. Então, às vezes, a pessoa, aí quando a gente vai buscar essa linha do autoconhecimento, que a gente começa a desprender umas coisas e fala, poxa, realmente, eu acho que eu coloquei muita coisa aqui, uma bagagem que não era minha. Né? Mas às vezes as pessoas às vezes não sabem disso. Não, e a pessoa não percebe, né, Cris? Como você está falando, eu fiquei imaginando assim, em que momento a pessoa dá o start para dizer, pera, vou procurar uma terapia para entender por que eu estou travado para falar, por que eu estou travado para aprender, né? Isso é demorado, porque até a pessoa ter a consciência de que ela pode passar por esse processo de cura, vamos assim dizer, para que ela consiga, né,
ter essa condição, né, de usar o que ela sabe, de expressar o que ela sabe. E isso é complicado para a geração 40 a mais, porque nós somos uma geração que não fomos acostumadas a fazer isso. Né? A nossa cobrança foi maior. Você falando assim, que, né, da questão da cultura da sua descendência. Eu, quando chegava em sala de aula que tinha algum oriental, eu dizia: "Ih, olha lá que é o primeiro aluno da sala, não tem para ninguém mais." São muito Laura, criticados, né? Laura, você não sabe o quanto eu sofri com isso. Que eu Então, agora, é por isso que eu estou pensando do outro lado, como é que ele passava por isso. Cara, eu sempre sofri muito, porque assim, eu nunca gostei de matemática. Matemática eu nunca fui das exatas, né? E quando as pessoas me olhavam assim, falavam: "Ih, isso daqui vai detonar na matemática", eu falava assim: "Gente do céu, eu sou péssima dessa matemática." E aí que acho que aí acho que é por isso que eu me dediquei tanto à parte das humanas aí, do inglês, do português, porque eu era muito ruim na matemática. E isso daí é uma cobrança, assim, muito, muito, muito grande. Mas a gente não percebe, a gente simplesmente não percebe. E no termo do inglês, ô Laura, eu digo mais. Isso que eu trago é muito novo. Porque, assim, as pessoas que têm trava no inglês, que se veem travadas no inglês, elas jamais vão buscar terapia. Elas vão buscar o quê? Um novo método, um novo professor, uma nova escola. Eles vão para o lado cognitivo. Não estão errado, não há 100% de erro isso, porque assim, quanto mais você aprende, mais conhecimento você tem, melhor você fica. Isso é um conjunto. Quanto mais você tem esse conhecimento, mais você se sente seguro para fazer uso daquilo. Mas existe às vezes um problema ali tão forte da parte emocional que ela nunca linka com essa trava do inglês. E é por isso que hoje eu vejo que eu levo isso de uma maneira muito diferente. Então, quando as pessoas elas me procuram, elas me buscam, elas falam assim: "Nossa, Cris, você trouxe uma coisa que eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E você falando desse jeito, é isso mesmo. E agora você falando, eu tô vendo que eu sou assim na minha vida em várias outras áreas." E é isso, porque eu tô tentando dar é como se você buscasse o resultado, né? O destrave numa única via. E quando eu venho, eu trago outras vias. Falo: "Ó, essa aqui é importante, mas você já pensou nessa daqui? Porque essa daqui, se você destrava essa, você vai ver como se potencializa." E aí que a pessoa começa a entender que ela tem outros problemas. Eu pego muitas pessoas que nunca fizeram terapia na vida. Nunca fizeram, porque elas acham que elas não precisam, porque elas não estão loucas. Porque não, eu tô lidando bem com esses meus problemas. Né? E aí, quando eu vou mostrar para elas que bom que você está lidando bem, mas dá para você lidar melhor, aí elas falam: "Putz, eu preciso disso para mim." Eu estou lidando bem, mas eu estou tendo vários infartos durante o dia. A ansiedade crescendo, a síndrome do pânico chegando, mas eu estou bem, bem mesmo, assim. Bem, né? Eu tomo, assim, uns 10 remédios, assim, uns 10 comprimidos. Então, assim, quando a gente trata isso, Laura, você vai começar a perceber que o inglês acaba, por mais que você goste, mas não tem vergonha nenhuma, tal, não sei o que lá, mas você vai começando a perceber que a mente ela começa a dar um foco diferente. E você se sente muito mais preparada, muito mais pronta para adquirir aquilo. Porque aí a ansiedade não fica te cobrando o tempo todo. Tem que, vai lá, resultado, vamos lá. Você começa a se olhar com mais, sabe, com mais gentileza, com mais generosidade. Você começa a entender que tá, uma coisa de cada vez, tá tudo bem do jeito que tá, a gente vai conseguir, vamos dar um passinho, não precisa dar 5 passinhos, um único passinho já é o suficiente. Então você começa a frear um pouquinho essa ansiedade, porque muitas vezes a gente está ansioso por esse monte de questão. E tem a parte da tecnologia, ela é muito boa, mas ela acelera esse processo também. Ela faz com que a gente se sinta sempre atrás. Sempre, eu não tenho o suficiente, eu não posso, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Isso enlouquece a gente. E se a gente não toma esse cuidado, estoura. E assim, hoje eu vejo, né, tem gente que fala assim: mas
eu não tenho tempo para ler, eu gostaria tanto de ler, eu não tenho tempo para fazer o inglês, eu gostaria de fazer o inglês, não tem como. Aí você pede para a pessoa assim, dá uma olhadinha, quanto tempo você para vendo vídeo na internet, vendo todas essas coisas que você costuma ver na internet. Então a pessoa está perdendo tempo em uma coisa que não está agregando, uma coisa que não está fazendo ela crescer como pessoa, né? Vivendo para curiar a vida alheia, que não é uma vida real, né? Não é uma real life, e ela está aí dizendo que não tem tempo para dar prazer a ela. Tipo assim, eu vou fazer outro idioma, para eu poder conversar com outras pessoas. Eu vejo muito assim, os países que não são tão ligados. Claro, todo mundo é ligado na internet, todo mundo tem internet. Mas os países que não têm o hábito que brasileiro tem de ficar muito tempo nessa situação, cara, a pessoa te deu um oi, tu tem que responder em 2 segundos. Ai, me poupe, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu não quero falar contigo, mesmo que pela internet. Me deu meu direito. Eu vejo que, assim, né, a gente anda bastante e você vê pessoas de outros países no nosso, que eles estão aqui prestando mais atenção no nosso país, no nosso idioma, do que nós mesmos. Então, eles falam coisas do nosso país que muitas vezes a gente não presta atenção. Por quê? Porque o nosso foco está desfocado, na verdade, né? Porque você está perdendo a tua vida sem estar aprendendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, eu vejo isso. E você falando dessa questão, né, da criança que foi... Eu fiquei pensando assim, eu falei, Jesus, mais um trauma para as mães. Mais um trauma para a mãe dizer, olha lá, fui eu que deixei as meninas sem aprender inglês. Por quê? Porque eu falava perdido. Eu costumo dizer, né, a maioria das pessoas que tiveram esse trauma, olha, 100% dos que vão lá no consultório falam o seguinte, olha, eu tenho esse negócio, eu trabalho em inglês, mas meu filho não vai ter, porque ele faz inglês desde quando nasceu. Aí eu pego dando risada e falo assim, realmente, esse trauma do inglês ele não vai ter, mas com certeza ele vai ter outros. Porque nós humanos, cara, a gente interpreta um monte de coisa, porque faz porque fez, não faz porque não fez. Então, nós temos que o quê? Que começar a entender quem a gente é de verdade, pra gente não cair nessas armadilhas. Porque senão, a trauma vai ter de alguma forma, vamos colocar em parênteses. Porque é a interpretação da mente dele. Só que assim, o que eu vejo? As pessoas, elas são muito desconectadas disso. Elas não sabem nem quem elas são, elas não sabem nem por que elas estão fazendo o que elas fazem. Exatamente. E aí, elas se cobram por coisas que às vezes elas nem sabem por que elas estão se cobrando. Tem gente que não sabe nem para que veio, né? Então, assim... Tem gente que... mas olha só, vou contar a história de uma cliente que ela tem inglês avançadíssimo. Ela virou head de um departamento ali global. Fala com gente de tudo quanto é país. E ela falou, Cris, tá ficando ruim porque assim, eu preciso falar com os líderes das outras empresas não, das outras unidades fora do Brasil, né? E eu fico nervosa demais, eu sofro com aquilo, tá. Beleza, eu falei, então vamos ver, não sei o que lá. E aí a gente foi fazer o trabalho com ela e tal. Aí chegou na sessão seguinte, ela falou assim, ai, Cris, eu não sei, parece que tá piorando, não sei se... Eu falei, ai, por que isso? Eu falei, piorando, cara, a gente trabalhou a nível subconsciente. Toda vez que a gente trabalha com a sua mente mais profunda, sempre tem um movimento. Eu falei, me explica mais. E aí ela começou a falar. E aí ela falou uma coisa, eu não sei se é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe o que eu queria? Eu quero, assim, trabalhar com pessoas. Eu tô pensando em até fazer, assim, uma coisa assim, mais pra ser terapeuta. Porque eu curto esse negócio de cuidar das pessoas. Aí você fala, Aí vai para um outro viés, né? Aí você fala assim, você fala que não tá fazendo efeito, mas dá uma olhada, você tá preparada para isso? Olha pro todo. Você tá descobrindo quem você é.
Não Exato. é isso que você quer. Não é isso que você tá buscando para você. Então, somente ela tá te levando para onde você precisa ir. Conscientemente falando, você estava achando que ali era o que você precisava, mas percebe o que que a semente está te mostrando? A semente está te mostrando que não é esse caminho. Então, tem pessoas, Laura, que vão no consultório, que às vezes eu trato coisas que às vezes nem sempre é só do inglês, tá? Tem pessoas que me procuram por outras questões. Sim. Que eu ouço a história dela, que ela vai falar sobre, às vezes, o marido. E aí e tá muito claro o seguinte: se ela fizer o tratamento, ela vai se separar. Tá claríssimo, claríssimo assim pra mim, né? Mas eu não falo nada, porque eu não vou interferir nisso na vida dela. Ela tem que descobrir. E aí eu sempre falo assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso que a gente vai fazer vai mudar a sua vida. A gente vai trabalhar com questões bem profundas. Você está preparado para qualquer tipo de mudanças? Sim, Cris. Preparada, por exemplo, para deixar seus filhos morarem fora? Está preparada, de repente, para você ficar um ano fora do país e seus filhos com seu marido? Ou, de repente, para uma separação? Quando eu chego... Eu deixo essas questões mais para o final, né? Para não ir tão impactante. Se a pessoa ela falar assim para mim, separação? Ai, separação? Cara, eu não penso duas vezes. Eu falo assim, então é o seguinte... Vai para casa, eu acho que não é o momento de você se tratar agora. Eu acho que tem outras questões que você tem que ver. Busca um psicólogo, busca um tratamento convencional, acho que vai fazer bem para você. Porque se ela falar isso, eu vou mexer num local em que conscientemente ela não quer. E ela não vai trazer resultado, ela não vai trazer resultado, não adianta. Porque tudo que a gente trabalha, não sou eu que faço nada, é a pessoa que faz. Sim. Se ela não quer, não tem mudança. Não tem mudança, não adianta, eu não consigo. A gente fala, né? Ah, mas quiser hipnose. Só que a hipnose é uma coisa muito mais simples do que vocês imaginam. A gente é hipnotizado o tempo inteiro. E a gente só é hipnotizado das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente quer mudar, das coisas que eu tô ali pronta para fazer diferente. Se não tem essa consciência de eu vou mudar, eu vou fazer isso porque vai ser diferente, esquece, não tem o que fazer. Então eu falo para essa pessoa, olha, é o momento, né? Porque eu sei que ela vai se separar, tá na cara, porque ela vai começar a conhecer quem é ela e ela vai entender que aquele casamento não é para ela. Então se ela não tá preparada para colher aquilo que ela vai colher de uma melhor forma, porque no primeiro momento ela vai achar que aquilo lá vai ser horrível. Ela vai achar que eu estraguei a vida dela. Só que a longo prazo ela vai olhar e falar assim, putz, foi a melhor coisa que eu fiz. E a tal da zona de conforto, né, Cris? Também, né? Muitas das vezes a gente está ali na zona de conforto, que está tudo muito no lugar, né? Ainda que não seja o lugar certo. Mas tá. Sim, né? mas olhando daquele jeito que a pessoa tá tudo bem. Agora, você quer mudar, né? Vai aceitar. Então, correr o risco das consequências, né? Mas, Ediana, a nossa mente ela se adapta a qualquer coisa. Pessoas que têm depressão, elas sabem que depressão é ruim. Só que elas só vão buscar um tratamento quando a coisa não está assim intragável. Por quê? Porque a mente ela se adapta mesmo com as coisas ruins. Então ela vai levando um jeito aqui, dando um jeito ali, e ela só vai buscar realmente algo para mudar quando a coisa já está num nível que ela não aguenta mais. E hoje está cada vez mais afunilando essa questão de um outro idioma, né? Porque está tudo interligado, os países fazendo comércio, você tendo que estudar, de repente querer fazer um curso fora, uma especialização fora do país, independente do que esse país fala. E as pessoas, eu acho que não estão, sei lá, percebendo isso. Esses tempos, agora, conversando com uma amiga, aí o filho ficou um tempo fora do país, mas ele não teve contato com os nativos do país, ele se juntou com um grupo de brasileiros, quer dizer, para mim, perda de dinheiro, perda de tempo, perda total, né? Vai perceber, talvez algum dia... Tipo, o que você ganhou? Eu ganhei 6 meses de peso, só, não é nada. Pois é, foi me divertir. Porque o foco estava em outra coisa. Por isso que precisa ter o foco. Precisa ter o objetivo. Por que você precisa do inglês? Se a pessoa não tem um objetivo claro, não adianta. Ela vai... Eu sempre pergunto, mas por que você precisa do inglês, né? É para viajar. Quando a pessoa chega assim, eu preciso porque eu nunca consegui aprender. Tá, mas você vai usar em quê? Eu não sei, só quero aprender.
Eu falo, aí fica complicado, né? Eu vou explicar outras partes da parte emocional para ver se faz sentido. Aí existem clientes que falam assim, nossa, Cris, eu tô vendo que eu preciso tratar esse negócio muito mais do que o inglês. Aí dá certo. Agora, quando fala assim, não, eu achei que era só para aprender inglês mesmo, então não é um público qualificado. Aí eu falo, não, vai buscar um outro curso, vai trabalhar essa parte de aprender, que acho que essa é a pegada. Que aí volta para a pergunta inicial, né, Cris? Quer dizer, a pessoa acha que vai chegar lá e vai fazer uma sessão que é de osmose e vai botar um chip e sair de lá falando. Isso é do nativo e não é isso, né? Quem sabe do futuro. Eu ia adorar, né? Eu ia adorar botar um chipzinho ali, pá, que fala inglês, tá, beleza. Eu queria da academia. Pois é, né? Quero, na verdade, eu ainda quero. Eu acho que da língua, na verdade, eu acho que um outro ponto que pesa muito, principalmente para quem está pensando para o inglês, para o turismo mesmo, que não é uma coisa que tenha um compromisso tão forte, é que hoje a gente realmente tem muita tecnologia disponível, né? Então, isso, de algum modo, também nos coloca numa zona de conforto. E aí eu me coloco nessa posição porque eu já viajei N vezes e mesmo sem falar o inglês ou sem falar uma outra língua, somente com o uso da tecnologia. Então, ela também nos coloca, às vezes, nessa zona de conforto, né? Então, acaba prejudicando aí também essa coisa do envolvimento, da pessoa se dedicar para estudar, né? Sim, assim, é aquela coisa. Hoje em dia tem essas tecnologias. E eu que morei no Japão 1 ano e meio e não falava japonês. E consegui me virar. Não morri de fome, tô aqui de volta para contar a história. Trabalhou, né? E trabalhou. Entendeu? Então, assim, se a gente for pensar, achar que vai para um país morrer de fome, não morre, tá? Isso daí é comprovado por mim mesma que fui lá. Não, a gente tem gestos de fazer assim. Sim, a gente se vira. Isso é fato. O ser humano, tô falando, nós temos uma mente de sobrevivência. A gente dá um jeito de morrer de fome, a gente morre. Ainda mais o brasileiro. Ele puxa um inglês macarrônico, ele puxa qualquer trem lá e vai que vai. Exato. Então, se você não tem um motivo muito claro pelo qual você precisa do inglês, mesmo que seja para viagem, esquece. Sim. Esquece, a pessoa ela não vai. Então, assim, eu não consigo fazer nada do que a pessoa não queira, né? Na verdade, eu tô ali, eu sempre falo, né? Se eu for colocar uma correspondência em porcentagem da minha responsabilidade ali do cliente, a minha é muito pouco. Então, eu sempre falo, olha, a minha atuação aqui é muito insignificante perante a sua atuação. Porque é a sua mente, é você quem vai ter que dar a ação. E não adianta você querer fazer uma coisa sem a ação. É a ação que vai fazer todo o movimento. Quando você está preparado para isso, eu vou te ajudar o quê? Eu vou te ajudar numa estrutura para que você dê essa ação para que isso fique mais potente. Mas se você decidir, eu não vou fazer, não faz. Né? Eu sempre falo, é como se fosse um GPS. Eu falo para você, vira à direita. Se você não virar à direita, eu não tenho que fazer nada, porque o veículo é seu. O GPS pode até ficar gritando para você fazer a volta. Recalculando rota, Exatamente. Surtando o GPS, né? Mas, enfim. Então, isso é bem legal, né? Como a mente da gente é literalmente poderosa e como a gente pode moldá-la a favor de nós mesmos, né? Eu fico imaginando assim, antes, né, quando os países não tinham essas ligações de idiomas e de tudo, como é que era o mundo, e se faziam lá com chavos, casamentos arranjados de gente que não falava a mesma língua. Então a gente evoluiu muito, a gente sobreviveu literalmente. Eu sempre quis, né, eu sempre brincava que para mim, eu queria na época, quando eu não tinha filhas, eu dizia assim, não, os meus filhos vão ser bilíngues, porque o mundo é pequeno, né? Então, graças a Deus são, né? Elas, inclusive, trabalham com essa questão de ter que falar com pessoas de outros países.
E aí puxaram a vergonha da mãe, tu já imagina. Ah, então tá uma beleza. Puxaram essa inibição total que a mãe delas tem. Então, sabe? Então elas arrasam no que elas fazem, tenho certeza. E é difícil você perguntar isso pra mim. Claro que eu vou dizer que eu sou mãe. Só que mantém elas abaixo da asa. Marquei uma distância e praticamente mantém. Mas é bom. Bacana. É bom mesmo. Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu fui clara, não sei se a gente se embranhou em outros mares aí. Eu acredito, Cris, que muita gente vai começar a dar um start para pensar, literalmente, por que de repente eu estou com dificuldade para aprender, por que é que eu sei, né? Eu tenho certeza de que eu sei, e por que eu não estou conseguindo falar com outra pessoa, por que eu não estou conseguindo fazer um diálogo, fazer um texto. E me fazer entender pela outra pessoa. Então, eu acredito que muitas pessoas, depois desse nosso bate-papo, vai prestar atenção, vai começar a se ver, a tentar, né, descobrir por que ela está travada nisso. Para mim, foi muito esclarecedor, achei muito interessante e muito bom mesmo, muito bom mesmo. Só mais um parentezinho aí, porque Sim, às vezes, isso daí tá ligado com crenças, tá? Uhum. Ó, vou dar um exemplo. Imagina uma criança, lá na infância, o pai resolve ir embora de casa, larga a família toda, e a mãe, chorando lá, aos prantos, vira para a criança, digamos, vamos colocar a idade, vai uma criança de 4 anos, um menino de 4 anos. Uhum. O pai abandona a família. Uhum. E o menino e a mãe vira pro menino e fala assim: meu filho, você nunca vai fazer isso com a mãe, né? Você jamais vai me deixar como seu pai me deixou, né? A criança com 4 anos, né? Vendo aquela situação toda, não sabendo como é que funciona o mundo de adulto, vendo que a mãe tá sofrendo, o que a criança fala? Não, mamãe, eu nunca vou te deixar. Acabou de criar uma crença ali. Nunca vou deixar a minha mãe. E aí, vida que segue, esse adulto cresce. E aí ele consegue um emprego numa multinacional, ele vai crescendo. Aí ele chega num patamar que ele tá para virar um diretor, só que não do Brasil, dos Estados Unidos, digamos, né? Olha isso. E aí vem lá, nossa, e aí ele tá fazendo inglês, ele se dedica, ele gosta do inglês, ele sabe o inglês e tal. E aí ele fala, nossa, vai abrir a vaga ali, lá para o diretor de não sei das quantas, lá nos Estados Unidos. Mas eu vou me candidatar porque eu tenho todas as qualificações, todo mundo gosta de mim, e o pessoal vai incentivar ele, vai porque você tem todo o perfil, blá, 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 blá. Aí a criatura vai e se candidata para essa vaga. Só que o subconsciente, ele tem uma ligação com a mãe muito forte. O subconsciente, ele vai olhar, vai linkar aquela primeira promessa. Mas aqui eu tô falando, você nunca vai abandonar a sua mãe. Como você vai para fora? Aí começam os perrengues. Nossa, eu tava tão tranquila que fazendo minha aula de inglês, agora tem uma reunião atrás da outra, não sei o que tá acontecendo, eu não consigo. Aí ele não vai para as aulas de inglês. Aí acontece uma coisa, acontece outra, ele queria estudar mais, ele queria, sabe, ele queria se aperfeiçoar mais, ele queria se dedicar mais para poder fazer entrevista para tal cargo. E aí começa a acontecer uma série de coisas, e aí chega o dia em que vão selecionar, ele vai lá fazer a tal da entrevista, né, porque eles vão selecionar as pessoas, e a entrevista não sai do jeito que ele fez. Foi péssima essa entrevista. Aí eis que toda aquela qualificação que ele tinha não serviu de nada. E aí a mente, aí ele começa a sentir aquele monte de coisa, ele racionaliza, ele vai raciocinar naquele 5%, ele fala assim, ai, tá vendo? Não consegui me dedicar nas aulas de inglês, não consegui ir para as aulas de inglês, não consegui estudar para o inglês, não consegui. E aí ele começa a colocar a desculpa de que o inglês é o culpado. Mas qual que é o grande culpado disso tudo? Aquela crença em que ele colocou: eu nunca vou deixar a minha mãe. Você falando isso pro inglês e eu pensando na Nora. Pensei também a mesma coisa, não vou mentir. Porque a gente ouve tantos casos, né? E que, ou seja, vale para tudo, né? Vale para tudo, essa criança atrapalha muita coisa.
Então, para você entender que o buraco Sim. às vezes é mais embaixo e às vezes a gente não sabe que ele existe. O poço é muito fundo, né? Até os 7 anos nós não guardamos memórias muito sérias, a gente guarda memória de coisas mais alegres, assim, você se lembra de uma brincadeira, de você, de repente, machucar uma perna, ter uma cicatriz, essas coisas você se lembra, mas outras não tá, você não tinha maturidade para entender aquele momento. Exatamente. E são memórias que não são memórias igual a gente está falando isso. Ai, quando eu era criança eu gostava disso, daquilo. São memórias emocionais. E as memórias emocionais, elas não conversam com a gente igual a gente conversa assim, né? Que a gente está falando assim. As memórias Quem emocionais, dera fosse, né? Oh, isso é bom demais. Seria E é o que eu falo, cara. Às vezes eu vou perguntando para as pessoas, a primeira consulta é sempre de uma análise, né? Eu vou perguntando para as pessoas falam assim, olha só, isso tudo que você me falou tá tudo guardado nos 5%. E é coisa pra caramba, né? Imagina que tá guardando aqueles 95% que a gente nem sabe que tem. E tá lá. Tá lá, tá lá. Mandando um recadinho. Uma hora sai. E é interessante, né, Cris, porque na verdade entra na questão de tudo isso que a gente está falando aqui é também um alerta no sentido de busque ajuda, Sim, né? sim. Independente de ser para o inglês, né, mas são ajudas para a vida, né, para a qualidade de vida, né, porque a hipnoterapia, assim como todas as outras terapias, elas estão aí para nos servir, né, para ajudar que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né, buscar resolver as questões que ainda estão ali relativamente escondidas ou desconhecidas de forma aparente, né, para a gente. Então, fica, eu acho que um grande recado aí nesse sentido, né, em algumas outras oportunidades, a gente também já falou sobre isso aqui em outros programas, com outros convidados, e aí a gente traz um tema que às vezes parece tão sutil, que é aprender inglês, a importância de aprender inglês e os porquês às vezes a gente não consegue aprender, né? Ai, Cris, olha, sensacional, foi assim, muito melhor até o que a Lara falou antes, assim, às vezes a gente, realmente um bate-papo que para ser algo suave, gostoso, para que as pessoas não seja algo, né, não, é maçante, é chato, por que tá falando sobre isso? Então, assim, às vezes nem sempre é pra gente entender de cara por que a gente vai falar sobre determinado assunto, mas que ele tem tudo a ver com a nossa vida real. Então, sobre isso, a gente quer já de antemão te agradecer. E eu deixo você aí com os seus comentários finais, convida a galera aí para seguir tuas redes sociais, acompanhar o teu trabalho, se quiser marcar uma consulta, que você atende online, ou seja, não importa onde você está, a Cris atende, só agendar o horário, então fala pro pessoal. Bom, eu quero primeiro agradecer realmente esse bate-papo, foi bem interessante, foi bem gostoso. Não falei nem um décimo do que eu tenho para falar, que tem muita coisa para falar. O que eu quero deixar claro? Que o intuito não é a gente deixar de ser triste, não é deixar de ter medo, não é nada disso. Nós somos seres humanos. A gente vai ter medo, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, isso é natural. Só que a partir do momento que você começa a conhecer e entender mais profundamente quem você você consegue lidar melhor com os assuntos que vão te atingindo. Então, isso daí é muito claro. E quando eu falo isso, não é só no inglês, tá? É na vida inteira. Uma vez que a gente trabalha isso, você vai mudar a sua vida porque você vai ter um olhar diferente. E quem quiser me seguir, eu tenho um Instagram que eu preciso dar mais atenção pro meu Instagram, tadinho. Só que as atenções estão me deixando. Quem quiser me seguir lá é @Cristiana Mori-san, tá? É Mori de M-O-R-I, San de Santos, que eu sou casada com um dos Santos. Então, fico Cristiana Mori-san. Vou ter muito prazer. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, vai lá no meu Instagram, tem a link ali da minha bio, que você vai cair direto no meu Instagram e vai ser um prazer poder falar com você. Ah, que bom. E a gente vai deixar também na descrição do vídeo, né, as suas redes sociais, pessoal. Perfeito.
Tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigada demais você, Cris. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, Cris. Olha, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua disponibilidade e até a próxima. É isso, gente. Chama na botina e até o próximo programa. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Cris, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade, tá? Por estar aqui com a gente. Foi muito bom. E é igual você falou, né? Imagina, a gente conversou 1h30, passou, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Falar de forma suave, de forma tranquila, que aí tem essa coisa pesada. Porque senão as pessoas ficam... E às vezes a gente não sabe que tem, a gente não sabe que... O inglês é assim porque eu não estudei. E às vezes você não estudou porque a sua mente tem alguma questão ali que não está deixando você estudar. Verdade. Mas é porque a história do que é a hipnose, quer dizer, a não ser que a gente fosse tratar da hipnose de palco, aí deixa para outro programa. Não, mas tá ótimo, foi joia, foi incrível, adorei. Bom. Depois eu queria que só o link, vocês vão me marcar alguma coisa, porque eu quero colocar no meu Insta também para as pessoas. Ah, perfeito. Tá bom. Vou ficar aguardando. Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada, espero que eu tenha esclarecido. Ô, Laura, eu espero que você tenha entendido. Sim, pode ficar tranquila. Tá bom. Tá jóia. Beijo, meu bem. Beijo, excelente dia. Tchau, tchau. Tchau.